Commerce Connections On Air. Olá, sejam bem-vindos ao 14º episódio do Commerce Connections On Air. Eu sou André Castro, sou apresentador e publicitário, especialista na criação de conteúdo para brand content. E hoje nós vamos começar esse nosso papo compartilhando alguns dados sobre o assunto desse nosso episódio. Dados, inclusive, que me impressionaram bastante, viu? A gente sabe que tudo que era físico vem se digitalizando, né? A forma como as pessoas interagem entre si, com o mundo e como consomem também. O Brasil é um país mobile first, ou seja, o celular conecta as pessoas por aqui. Aliás, nós temos mais smartphones que pessoas no nosso país, viu? Ele foi o responsável por democratizar o acesso à internet e é a ferramenta de acesso exclusivo para 58% dos brasileiros, segundo dados de uma pesquisa anual conduzida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC. Então, no nosso Brasil, o país do celular, os aplicativos têm um papel de destaque, porque a gente passa quase 1/4 do nosso dia em aplicativos. Isso equivale, vejam só, a 92% do tempo que passamos conectados no celular, segundo dados da App Annie. Por isso, o varejo precisa estar muito atento a esse comportamento do consumidor e às inúmeras possibilidades que os apps trazem para todo tipo de negócio. Tá interessado no assunto? Então fica com a gente, porque o tema do episódio de hoje é os apps transformando a dinâmica de canais de varejo. Bora lá? Então roda a vinheta. Commerce Connections On Air. E para discutir esse tema aqui com a gente, trouxemos 2 experts no assunto, hein? Temos Ana Fritoli, que é especialista de insights para o varejo no Google, e o Vinícius Zimmer, que é líder de apps também no Google. Bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Vinícius. Oi, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Oi, pessoal. Tudo bem? O prazer é todo nosso. Sejam muito bem-vindos. Que bom tê-los aqui conosco nesse nosso episódio. Bom, o nosso 11º episódio aqui do Commerce Connections On Air, a gente falou sobre as práticas para transformar a experiência mobile, né? Num papo muito legal com a Cláudia Carneiro, ela nos falou sobre uma frase que saiu no Financial Times em agosto desse ano. Não esqueci essa frase e tenho ela anotada, quero compartilhar nesse episódio aqui também. A frase diz que, o ponto de venda mais valioso do mundo está dentro do seu bolso. Ele não está nas grandes cidades ou nos grandes centros como se concebeu há alguns anos. Eu estou citando novamente essa frase nesse episódio porque ela também ilustra muito o nosso tema de hoje. Ana, quero começar contigo. O que tem mudado no comportamento do consumidor neste momento que o poder de compra está literalmente nas mãos dele? Então, André, os apps de fato têm se tornado um importante canal de compra para o consumidor. Só no primeiro trimestre de 2021, os downloads de apps de compras aumentaram 29%, segundo um relatório da App Annie. A receita dentro desses apps aumentaram 66%. Esses dados, eles mostram que a pandemia impulsionou as vendas, pelos apps, mas não foi um comportamento passageiro, porque a gente está falando de primeiro trimestre agora de 2021, Então a gente vê que, pelo contrário, isso vem se mantendo cada vez mais relevante. E para entender isso, a gente precisa primeiro investigar as razões que levam o consumidor a comprar pelo app, A gente fez uma pesquisa aqui no Google para entender justamente um pouco desse comportamento. E a gente viu que existem, claro, diversas razões, Eu queria começar falando aí dos principais drivers, que levam os consumidores a comprarem pelo aplicativo, que são relacionados a preço. Ou seja, o brasileiro ele leva seu comportamento de compra tão típico, para dentro da compra do app. E, em geral, a percepção é que os apps têm mais promoções e mais descontos, preços melhores. Mas a gente tem um segundo bloco aqui de interesse que tem a ver com lealdade, O consumidor expressa isso dizendo que ele busca por benefícios exclusivos dentro do app, por frete grátis, por lançamentos antecipados, Então tem essa percepção de que o app traz um nível de exclusividade, E isso faz com que o brasileiro seja um pouco mais leal a esse canal.
E existe também um driver que é relacionado à facilidade, né? Tanto no sentido de navegação, de encontrar melhor os produtos quando está navegando dentro do app, quanto de proporcionar uma compra mais rápida, com menos cliques, com dados já salvos, né? Então, de maneira geral, esses são os aspectos que levam hoje os brasileiros a fazerem suas compras dentro de um aplicativo. E só complementando a resposta da Ana, é importante a gente conseguir entender que o app está permeando hoje toda a jornada de compra, do pré ao pós. Segundo essa mesma pesquisa do Google que a gente fez, né, e que a Ana comentou com vocês, a gente conversou com mais de 1.000 brasileiros conectados e vimos que 30% deles usam o app em seu momento de exploração e avaliação durante a jornada de compra, ou seja, o app enquanto canal de descoberta. É possível perceber que o app ele cumpre um papel importante para o consumidor na hora de explorar as novidades, os lançamentos, escolher os produtos e montar o carrinho. Além do app também ser relevante no momento da efetivação da compra, né? Ele também se torna fundamental no pós-compra, pois fazer trocas, consultar os pedidos, saber quando eles vão chegar, eles são considerados muito mais fáceis de ser feito dentro do aplicativo do que em outros canais. Assim como, óbvio, acessar aqueles famosos e conhecidos programas de fidelidade. Muito bacana e faz muito sentido. E esses 3 drives, né, que a Ana e o Vini destacam aqui, sobre preço, né, a lealdade à marca e essa facilidade, essa agilidade no processo de compra, né, faz realmente muito sentido na nossa experiência como consumidores mesmo, né. E vocês comentaram muito também sobre o comportamento no app, né? Eu fiquei aqui pensando, no que ele é diferente dos outros canais digitais, Ana? Isso é uma pergunta bem interessante, né? A gente já sabe que os canais online, eles são percebidos de forma geral por seus aspectos mais racionais, né, da compra. Então, eles geram experiências mais práticas, mais convenientes, mais rápidas. Mas a sua pergunta, ela toca num ponto importante que é, dentre os canais online, quais as vantagens do aplicativo, né? Nessa mesma pesquisa que o Vini comentou, a gente foi entender as diferenças entre os 3 tipos de canais digitais, né? E aqui a gente está falando do aplicativo, do site acessado pelo computador e do site acessado pelo celular, né? Quais são as diferenças entre esses 3, já que é tudo online? A gente viu que quando comparado com a compra, né, via site no computador, os aplicativos eles trazem conveniência e mobilidade, né? Esses são os 2 principais atributos que são percebidos por mais de 30% das pessoas que responderam à pesquisa, né? Ou seja, dá para comprar de qualquer hora e de qualquer lugar. Essa é a vantagem do app quando comparado ao computador. Agora, quando eu comparo o app com a compra no site, né, acessado pelo celular, a gente vê que entra o relacionamento com a marca. Isso é super legal, porque o app, ele agrega melhor a vida do usuário. É um pouco do que o Vini comentou ali ao longo da jornada. Dá para acessar melhor os pedidos, dá para ter um status do que está acontecendo, né? Isso é percebido por 26% das pessoas. E o app também ele é o símbolo do favoritismo de determinadas lojas, né? 26% das pessoas querem ter suas marcas favoritas ali na tela do seu celular. Com certeza, passeia muito, né, por esse aspecto da conveniência, né, de ter essa mobilidade, de ter essa facilidade na palma da mão, né, e muito dessa expressão, dessas love marks, digamos assim, né, de ter as suas marcas favoritas na palma da sua mão e poder acessá-las a qualquer momento, né. E realmente, diante desse novo comportamento, a gente pode ver por que os apps têm sido tão valiosos para as marcas e para os varejistas, Ana? Então, a gente sabe, né, que para o brasileiro, o ponto de venda físico, ele sempre foi algo muito essencial. E ele continua sendo, né? A gente não se discute sobre isso. Mas a verdade é que o celular, ele se transformou nas telas mais importantes, né, da vida das pessoas. Você falou desse dado no começo, né, da importância do celular. A gente tem mais celular no Brasil do que pessoas, né? Então, o celular, de fato, se transformou num artigo muito importante na vida das pessoas. O celular é possivelmente o lugar onde uma marca mais tem probabilidade de impactar uma pessoa, né? Esse cenário, né, essa percepção deu origem ao que a gente chama aqui no Google de nova prateleira, né? Então, nessa nova prateleira, a home screen de um celular, ela é um lugar premium, né? Onde as marcas, elas querem e elas devem estar, porque eu tenho ali muita possibilidade de impactar alguém e porque isso é símbolo do favoritismo de uma marca, como a gente acabou de falar, né? Só que a gente sabe que na home screen, parte dos apps, eles permanecem,
E parte é transitória, né? Quem que nunca instalou um app, depois deletou, instalou um novo no lugar, né? Então a gente vê que esse lugar tem sido muito disputado pelas marcas, porque tem uma grande probabilidade de você tá ali junto com o seu consumidor, mas a gente sabe também que é um lugar muito dinâmico. Então as marcas, elas estão olhando muito para isso e estão disputando muito esse espaço. Por isso que os apps têm se tornado, né, tão relevantes pro varejo, por isso que o varejo está olhando tanto para isso, né? E com essa intensificação tão grande do comportamento digital e do comportamento mobile, a tendência é que as marcas passem a competir cada vez mais por esse espaço, né? Esse espaço tem um alto valor e as marcas vão competir cada vez mais, tornando esse cenário de fato mais competitivo e também em escala global, né? Já que agora a gente não compete só com quem divide o mesmo espaço físico, né? Um varejista não está competindo só com a loja da porta ao lado no shopping ou na rua, né? Isso se estende para além das fronteiras de cidades, para além das fronteiras de países até. E já que a gente está falando do cenário competitivo, né? É importante a gente destacar que, de fato, aqui do lado do Google, a gente está observando esse aumento na competitividade no mercado de aplicativos, no mercado de promoção de aplicativos. É uma verdadeira corrida pelos apps que estão acontecendo aqui no Brasil. Os varejistas brasileiros, né, eles já perceberam isso desde 2016 e estão construindo sua base, o engajamento com os seus aplicativos há bastante tempo. Mas quando falamos que a nova prateleira dá origem a uma competitividade em escala global, podemos citar aí exemplos de alguns players internacionais que têm chegado no Brasil e se tornado cada vez mais relevantes, como é o caso do Shopee e da Shein, né? Ambas representam, apenas em 2021, 41% dos downloads de apps em seus respectivos segmentos, segundo os dados da AppN. A verdade é que o Brasil hoje é o grande foco do mercado global de aplicativos. Tanto por ser o segundo maior crescimento no varejo online no mundo previsto para 2021, como também pelo fato de ele ficar atrás apenas da Índia, país esse que tem se tornado um mercado fechado, especialmente para os aplicativos chineses. Então a gente vê que o Brasil tem um forte crescimento no varejo, a Índia se torna um mercado mais fechado para os aplicativos chineses, né? E esses aplicativos têm toda a sua atenção voltada para o mercado brasileiro a partir de 2020 e 2021. A gente sabe que essa corrida por construção de base e engajamento com aplicativos tem representado um grande aumento no investimento de mídia que esses varejistas estão fazendo aqui na nossa região. E Vinícius, dada a importância, a competitividade e principalmente a urgência, né, que essa nova dinâmica impõe, quais são os recursos que vão ajudar a acelerar e a, digamos, elevar os apps a um novo patamar? Perfeito. A promoção de aplicativos, ou mídia paga, como também é conhecida no mercado publicitário, com certeza é uma ferramenta fundamental para elevar esses aplicativos para um novo patamar. Mas a pergunta que a gente precisa nos fazer, André, é: por que uma marca deveria promover um aplicativo? E a verdade é que a promoção ou a mídia paga, ela faz parte do processo de descoberta de novos apps por parte dos consumidores. Segundo dados da AppN e da AppsFlyer, 41% dos brasileiros vão instalar um aplicativo nas próximas 24 horas. E 63% de todas as instalações de apps no varejo são pagas. Ou seja, essa estratégia de você promover um aplicativo, ela é peça fundamental para tornar um aplicativo popular e ocupar esse espaço premium na home screen das pessoas. O Google ele dispõe de duas excelentes soluções para quem quer adquirir clientes e aumentar as vendas dentro do seu aplicativo. A primeira delas é a App Campaigns for Installs. Esse é o nosso tipo de campanha desenvolvido especialmente para conquistar novos consumidores que ainda não tenham o app instalado. E a segunda opção que a gente tem é a App Campaigns for Engagement, que por sua vez impacta somente os usuários que já estão com aplicativos instalados nos seus smartphones. Em resumo, uma campanha para atrair e a outra campanha para rentabilizar a base. Muito bacana. Eu fiquei preso num dado que você nos deu agora, Vinícius, de que 41% dos brasileiros irão instalar um aplicativo nas próximas 24 horas e 63% de todas as instalações de apps no varejo são pagas. É realmente um fenômeno, né? Tem acontecido uma grande transformação digital no nosso varejo, né? E podemos falar de alguns resultados
E, Vinícius, alguns resultados que você já tenha conhecimento, quanto se investe, né, nessa promoção, nessa experiência dos apps no varejo, como já tem sido percebido essa movimentação toda no nosso mercado? Tem 2 exemplos de grandes varejistas brasileiros que eu gostaria de destacar para vocês. Eu não poderia deixar de citar o excelente trabalho que o Magalu está fazendo na promoção do seu aplicativo. Na Black Friday do ano passado, em 2020, e em conjunto com o Google, o Magalu montou uma estratégia para conquistar o máximo possível de home screens durante o período da Black Friday, né? E a ideia deles era, a gente quer tornar o aplicativo um canal protagonista de venda durante essa data. E aí eles contaram com o apoio das App Campaigns for Install para conseguir crescer o volume de instalações e colocar o app no máximo de smartphones possíveis. E pasmem, o resultado que eles obtiveram foi 287% do crescimento no volume de vendas. Sim, um crescimento de 3 dígitos em vendas, né? Um outro exemplo de destaque que vale a pena trazer para vocês é o caso da Casas Bahia, outro grande varejista brasileiro. A empresa decidiu apostar aqui em estratégias de engajamento com o seu aplicativo e com a sua base de usuários, para assim então aumentar consequentemente as suas vendas e os usuários ativos do seu aplicativo. E aí eles usaram o nosso formato conhecido como App Campaigns for Engagement e somente através desse formato eles conseguiram realizar mais de 1 milhão de vendas dentro do aplicativo e gerar R$1 bilhão em receita. Além disso, eles terminaram o ano de 2020 como o aplicativo com o melhor open rate, ou seja, a taxa de abertura entre os principais apps de varejo. Definitivamente, né? São 2 cases muito importantes aí para o nosso mercado, né? Magalu e, claro, Casas Bahia, que tem transformado, né? Que tem feito grandes campanhas e esse incentivo para esse novo ambiente desse varejo de suas marcas, né? Ana, agora a gente sabe que, de uma maneira, né, geral, o varejo está atento à importância nas promoções dentro dos apps, né? Você consegue nos contar um pouquinho como é que se dá essa relação das promoções hoje em dia? Então, André, essa é uma ótima pergunta. Todos os grandes varejistas brasileiros, eles têm hoje uma estratégia para aplicativo, né? Mesmo que esse não seja o canal foco dentro do negócio, existe uma estratégia ali dentro. Então, sim, de certa forma, todos estão atentos à importância do aplicativo e à importância de promover seus apps. Mas apesar disso, muitos dos grandes varejistas ainda não investem apropriadamente na promoção de seus aplicativos. Então, muitos deles têm o aplicativo lá e vai deixando o aplicativo acontecer organicamente, sendo que promover, né, sendo que se eles promovessem os aplicativos, eles poderiam ter uma rentabilização muito melhor. Mas o que é interessante, né, e que a gente já vem percebendo, é que o varejo, né, que vem se transformando aí culturalmente, né, para um ambiente mais digital, ele também vem desenvolvendo uma nova mentalidade em relação aos aplicativos, né? E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os aplicativos, eles passam a ser pensados como ponto de partida e como driver estratégico para a construção dos negócios, das marcas, para o relacionamento, para a experiência com o consumidor, né? Ou seja, o app no centro desses ecossistemas do varejo. A gente já tem visto muitos exemplos do app sendo usado, né, para outras coisas além de ser um canal de venda, né? Então, a gente tem visto o app sendo usado para oferecer conteúdo para o consumidor, né, para melhorar a experiência de compra, fazer uma experiência de compra mais rápida, com menos cliques, mais fluidas. O app sendo usado para integrar marcas de grupos que têm diversas marcas, então o app é esse integrador de todas elas, ou de todos os serviços que um varejista oferece, como serviços financeiros, outros negócios, né, que um varejista pode oferecer. Ou seja, a gente tem sim visto o app como ponto importante para a inovação dentro do varejo, né? E dá para ver que ainda tem muita coisa pela frente. A gente pode esperar por ainda mais inovação, né? Pensando no papel que os apps desempenham e vão continuar desempenhando nessa jornada de compra. Então, a gente pode pensar, assim, né, no varejo expandindo de forma ainda mais significativa o papel dos apps dentro de seus negócios. E só para fechar, eu queria aproveitar a oportunidade para deixar um recado para vocês. A gente sabe que tem um cenário cheio de portas abertas, né? Uma nova prateleira digital que vai ser cada vez mais disputada e competitiva. E eu queria compartilhar com vocês para nos procurarem, né? Estamos aqui para poder auxiliar e ajudar vocês nos desafios que vocês tiverem, tá bom? Contem com a gente. Boa, Vini, é isso aí. Queria reforçar essa mensagem aí para contar com a gente, que a gente quer muito ajudar aí o varejo nessa escalada rumo à home screen dos brasileiros.
Muito bom, com certeza. E esse conceito, né, dessa busca, dessa nova prateleira, né, muito bom. E acho que todos esses números traduzem muito bem o que a gente quis trazer dos apps, transformando essa dinâmica de canais de varejo aqui no nosso episódio. Ana, Vinícius, quero agradecer a presença, a participação de vocês, todos esses conceitos, esses dados e as reflexões que vocês nos trazem para que a gente possa seguir em busca dessa nova prateleira, viu? Obrigado, Ana. Obrigado, André. Obrigada, Vini, pelo papo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Valeu, Vini. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, André. Valeu, Ana. E obrigado também à nossa audiência que está nos ouvindo. É isso aí. Obrigado a todos que seguem o nosso canal e a você que está escutando esse nosso episódio de hoje. Ah, não deixe de conferir também os episódios anteriores do nosso podcast, viu? Já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, então segue a gente lá, ativa o alerta para saber quando entra um novo episódio, combinado? A gente se encontra em breve em mais um episódio do Commerce Connections On Air. Até a próxima, tchau, tchau! Commerce Connections On Air.